nesse vídeo eu vou trazer algumas experiências que eu tive nas minhas linhas de Júpiter, né? Para que vocês entendam melhor como é que é Júpiter na prática. Aqui eu vou trazer os exemplos, na verdade, a maioria das viagens que eu fiz eu não conhecia a astrocartografia ainda, então eu não pude aproveitar o melhor, né, da astrocartografia, porque a gente, quando sabe a linha que a gente vai viajar, a gente pode se conectar melhor com a energia daquele planeta e fazer algumas coisas para que realmente o melhor aconteça, né, na nossa vida de acordo com a energia daquele planeta, a gente está com ele bem integrado, e usar a energia do planeta a nosso favor, né? Então aqui eu vou trazer os exemplos que é antes mesmo de eu conhecer a astrocartografia, que já fizeram muito sentido, muita correlação com esse planeta. Então, lembrando que é sempre interessante você saber onde que está Júpiter no seu mapa, né? Qual que é a promessa natal de Júpiter no seu mapa, né? Eu tenho um Júpiter que ele tá em debilidade, então ele tá no signo de Gêmeos, né? Porque ele rege o signo de Sagitário e de Peixes, mas então ele tá no signo oposto, então ele é mais fraco. Porém, as minhas viagens para as linhas de Júpiter, mesmo que, né, não foram super incríveis, assim, talvez de aquela esperança do melhor acontecer, foram super maravilhosas para mim. Então, a primeira que eu fiz, na verdade, foi a minha primeira viagem internacional, que foi para Disney. Então, lá eu tenho uma linha de Júpiter DC e foi muito literal com a questão de Júpiter de diversão, né? Eu tenho um Júpiter na casa 5, que também é ainda mais literal, porque a casa 5 também é de diversão. Então, foi a minha primeira viagem para Disney, pro exterior, que foi para Disney, numa excursão que eu fui com meus irmãos. Então, foi muito divertido, assim, a gente... Nossa, se divertiu horrores, né? Eu amei a Disney, tipo, me soltei totalmente, então coisas que eu tinha medo aqui no Brasil, de brinquedos, que eu já tinha tentado ir no Beto Carreiro, por exemplo, montanha-russa, que eu não gostei muito, que eu me machuquei um pouco e tal. Lá eu fui em todas as montanhas-russas, queria ir em tudo mesmo, só não fui em um ou outro lá que a minha irmã não deixou a gente ir, porque ela era mais velha, né? Tava no comando, então... Esse foi o aspecto, assim, que realmente não deu muito certo, só. Mas, no mais, assim, eu me diverti muito, foram dias incríveis, realmente. A gente passou, acho que 15 dias na época, foi em 2006, então já faz muito tempo. Depois, o meu primeiro intercâmbio também foi para uma linha de Júpiter, que foi para Espanha, então eu fui estudar 2 meses em Madrid e Barcelona. Madrid que a linha pega mais forte, em Barcelona ela também pega, mas eu... falo mais dos aspectos da linha de Urano em Barcelona porque são muito mais fortes, mas apesar de que continuou muito os aprendizados de Júpiter também. Então, quando eu fui pra Madrid, assim, quando eu cheguei lá, foi meio que um choque, porque Júpiter tem muito a ver com questões estrangeiras, né? Também tem muito a ver com grande, né, de ser grande, de expansão, assim. Então, eu cheguei em Madrid, era uma cidade grande, eu nunca tinha viajado, assim, pro exterior sozinha, né, pra qualquer outro lugar, assim, eu tinha ido só pra Disney, mas era, tipo, dentro de uma excursão com meus irmãos, então não via muito a realidade fora, como é que era, as coisas diferentes e tal. Claro que nos Estados Unidos eu me choquei já com as coisas grandes, né, os alimentos lá, os pacotes de salgadinho, de chocolate, tudo enorme, isso foi um choque pra mim já. Mas lá em Madrid, assim, eu cheguei numa cidade grande, eu nunca tinha morado numa cidade grande, porque onde eu morava em Blumenau até então tinha 300 mil habitantes, né, e só tinha ido, tipo, pra São Paulo 1 ou 2 vezes, eu acho que com a minha família, assim, sabe? Então eu não tinha muita noção do que é se virar numa cidade grande, e eu fui sozinha, então chegou lá o cara me esperando, que eu tinha contratado da escola, né, e assim, quando eu fui indo pra casa eu fiquei meio desesperada, talvez aí ativou um pouquinho essa debilidade de Júpiter, que eu fiquei com medo de não dar conta realmente, de estar indo pra um lugar assim, meu Deus, como é que eu vou me virar aqui? Num país totalmente diferente, que eu não falo o idioma direito, sabe? Eu fiquei com medo ali, bastante medo. Na real, eu já no avião já tinha tido um medinho assim, mas ali foi um choque maior, né? E também é muito literal que eu fui a fazer um curso de idiomas, né? E Júpiter também tem muito a ver com isso. Lá a minha linha de Júpiter no fundo do céu, então Júpiter IC. Mas foi um lugar que abriu muito a minha mente. Então, até aquela época, eu sempre esperava, assim, que eu ia viver numa cidade pequena, né? Tipo, em Blumenau mesmo, que eu ia morar lá, que eu queria ter meus filhos lá, estudando no mesmo colégio que eu e tal. E ali, depois disso, 2010, foi, tipo, uma mudança geral, assim, porque eu pensei, gente, eu não quero mais meus filhos morando na mesma cidade, estudando aqui também, eu quero que eles conheçam o mundo, como eu, né? Eu quero conhecer o mundo e quero também que eles conheçam. E aí eu comecei realmente a despertar esse lado das viagens em mim, porque ali eu acho que eu não tinha tanta vontade de viajar, né, pro mundo e tal, porque eu não conhecia muito, assim, o que era realmente
estar em outro país, sabe? A minha família não era acostumada a viajar, então a minha irmã tinha feito um intercâmbio um ano antes só de mim, primeiro intercâmbio, e daí eu comecei nessa vontade, então eu comecei a dedicar a minha vida para as viagens, né? Foi um problema que, na verdade, eu só comecei a pensar em viajar, né? Na verdade, nunca foi assim, viagens pra mim, nunca foi o simples fato de viajar. Era realmente, eu queria ir fazer um intercâmbio, estar aprendendo alguma coisa ou trabalhando, que fosse, mas nunca algo que fosse, só passeio, porque pra mim viajar não é só passeio. Viajar pra mim é tipo despertar algo totalmente novo, né? Isso começou lá em Madrid, é claro. Então também ativou esse lado de Júpiter, que é a gente descobrir novas culturas, se conectar ali com o novo, da gente estar experienciando, né, aquilo. Então eu quis realmente conhecer muito. Na primeira viagem que eu fiz, eu fui em todos os lugares possíveis que eu conseguia ir, né, tipo de visitar lugares assim na cidade, tipo, eu entrava em todas as igrejas, por exemplo, né, nos museus e em tudo assim, porque eu queria realmente saber o que era, tipo, essa realidade que eu não conhecia e era totalmente nova. E o contato ali com outras pessoas, que eu conheci pessoas do mundo inteiro, né, então tinha pessoas da minha turma da China, de outros países da Europa, de países da América Central, eu acho algum outro país ali que falava francês, se eu não me engano. Esqueci qual que é, acho que é Polinésia, não sei. E acabou assim que eu realmente vi um novo mundo, eu vi que pessoas pensavam totalmente diferente de mim, então eu abri a minha mente e comecei a pensar diferente também, né? Essa coisa então de mudar ali essa questão do lar, principalmente, já que é um Júpiter IC, foi também bem literal, né? Porque eu nunca imaginaria que eu ia querer morar no exterior, por exemplo. E ali despertou essa vontade em mim e eu realmente comecei a me dedicar mais para isso, né? Então foi algo que mudou bastante a minha vida. Depois também fui para Londres, daí em 2014 eu fui, mas eu não me lembro muita coisa assim de conexão, porque eu também fiquei poucos dias lá. Mas em 2018, que eu fui pela segunda vez, daí eu já tinha conhecido a astrocartografia, tava bem no início e realmente assim foi um lugar que eu me senti muito em casa. Quando eu fui pela segunda vez para Londres, eu gostei bastante, eu andava assim pela cidade e eu pensava, nossa, tipo, é como se eu já tivesse morado aqui, sabe? Mas eu nunca morei, né? Eu só fui visitar lá outros dias em 2014, mas foi um lugar assim que eu me conectei bastante, que as pessoas assim foram super simpáticos comigo, digamos, né? Eu consegui tudo ali que eu precisava, eu me diverti também, eu fui com uma amiga nessa vez, inclusive a gente ficou hospedada na casa de um cara que eu só conhecia online, que tinha me ajudado numas coisas da cidadania italiana, então também tem muito a ver com esse Júpiter IC, né? Então, de conexões assim e de hospedagem, né? Então foi bem tranquilo, fiquei em lugares legais também por lá. Depois também teve a Escócia, que também passa essa linha de Júpiter, né? Que é um lugar assim que eu realmente amo. Então, os lugares que tem a linha de Júpiter pra mim são lugares que eu realmente sinto bastante conexão, que eu gosto muito. Então, apesar de Júpiter estar em debilidade no meu mapa, ele tá em oposição à minha Lua, por exemplo, né? E o meu mapa é noturno, então não é um planeta super forte, mas Júpiter, ele de qualquer forma, ele é o regente da minha Lua, né? Que é em Sagitário. Então, tem bastante pontos no meu mapa que se conectam com esse Júpiter. Por mais que ele não seja tão forte, então ele tem um lado potente no meu mapa assim, sabe? Porque várias casas fazem correlação com esse Júpiter, então ele é um planeta importante pra mim também. Outra coisa que eu me lembrei aqui é que em Nova York eu também tinha minha linha de Júpiter DC, que é a mesma que passa em Miami, e lá quando eu fui, teve um caso que é mais de lua, eu acho, mas que eu poderia ter aparecido num programa de TV, e eu não apareci por quê? Porque eu não falava direito o inglês, eu tinha medo por causa do meu idioma, né? E também Júpiter ali, como tá correlacionado com o exterior, né, com o idioma também, faz muito sentido essa conexão. Então claro, não foi o único motivo, mas tipo, eu fiquei totalmente com vergonha e não quis aceitar, mesmo por causa disso, porque eu pensei, gente, eu vou aparecer na TV e não vou saber falar direito, né? Então eu fiquei com vergonha e acabei não compartilhando sobre isso. Esses, então, são alguns exemplos que eu realmente me lembro agora, que fazem bastante conexão com Júpiter, né, que eu vivi nas minhas linhas de Júpiter. Claro que a gente poderia ter aproveitado muito mais, né, se eu soubesse. Agora, as próximas viagens que eu fizer, eu vou realmente procurar conectar melhor com as energias planetárias e usar elas ao meu favor.
mas se você quiser saber mais sobre as linhas de Júpiter, eu tenho um pacote que, vendo sobre as linhas de Júpiter, tem várias hipóteses de acontecimentos que podem ter na sua viagem, né, ou durante ou depois da sua viagem, ou estadia realmente no lugar, né, se você mora lá, para que você entenda realmente isso e também como que você pode aproveitar melhor as linhas de Júpiter, porque as linhas de Júpiter, elas tendem a ser uma das mais benéficas, né, para a maioria das pessoas. É claro que existem exceções que Júpiter está bem mal aspectado no mapa e tal, mas de modo geral elas são muito importantes, principalmente para quem gosta de viajar para o exterior, né? Vejam as informações aqui embaixo, e se vocês quiserem saber também sobre a linha de Marte, eu já postei um vídeo sobre a linha de Marte, eu vou deixar aqui em cima o link, e aproveitem realmente para usarem mais a astrocartografia na viagem de vocês, porque elas podem ser incríveis, e não criem expectativas de que as coisas precisam ser super incríveis, maravilhosas, grandes para você aproveitar bastante o lugar ou aproveitar a energia daquele planeta, né? São pequenas coisas na nossa vida que fazem grande diferença no futuro, né? Por exemplo, se eu não tivesse ido para a Espanha na primeira vez, talvez eu não tivesse me apaixonado tanto pelas viagens e realmente querer compartilhar sobre viagens de uma forma mais profunda, né? Que é essa conexão que eu tenho com o autoconhecimento, porque desde aquela viagem que eu entendi que realmente viajar era muito importante pra mim, que eu realmente conseguia despertar coisas em mim que quando eu tava em casa eu não conseguia. Então eu espero que vocês aproveitem muito a astrocartografia e conheçam mais dessa técnica incrível. E deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para me ajudar a crescer também.